eu vou desligar seu microfone, tá? Ó, para desligar o microfone, bate na tela. E aqui é o microfone, ó. Você desliga ele. Eu vou começar. Acho que melhorou agora. Melhorou? Miriam, como é que você tá? Boa noite, viu? Sejam bem-vindos todos, gente, mais uma vez. Vamos começar? Vamos então pedir a todos que elevem o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade da noite de hoje. Ô, seu Bernardo, tá dando microfonia. Vou pedir para o senhor desligar o microfone, por favor. Obrigado. Então, mais uma vez agradecendo pela presença de todos, peço para que todos elevem os pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade desse encontro, pedindo para que os mentores possam envolver a todos nós nos bons recursos, em amor, em bons fluidos, nas boas energias, fortalecendo a todos nós, para que seja criado também as boas condições de compreensão e entendimento sobre as verdades espirituais do Evangelho de Jesus e sobre os temas que serão feitas as exposições, né, da live de hoje, do livro de André Luiz, que o seu Bernardo, a quem agradeço também, vai fazer a exposição. Graças a Deus, graças a Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu vou pedir para que vocês mantenham os microfones desligados. Vou pedir só que o Adalberto e a Miriam liguem os microfones para poder fazer a exposição do Evangelho. Obrigado pela exposição, gente. Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus 6, 1-4. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Mateus 8, 1-4. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório.
é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas de mais alto que o mundo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os tablados? Darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta a receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão, tendo cuidado de deixar perceber que o fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus, eles também já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo quanto terão. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado e exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele? Para esse não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome, que é um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que estancam, em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito para o cerar. Bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício exprobado é moeda alterada que perdeu o valor. Benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Converter o serviço em esmola, pela maneira por que é prestado, é humilhar o que recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa, para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que põe o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Tudo bem?
Miriam, obrigado pela exposição, Nada. viu? Obrigado mesmo. E, gente, vocês têm algum comentário para fazer? Adalberto, a Miriam, vocês querem discorrer sobre o tema? É um tema que cai bastante, né? E a gente fala em caridade sempre pensando mais na parte material, né? Mas como nós somos espíritas, nessa leitura, eu queria destacar uma coisa que talvez eu não tenha observado em outras vezes. Ele fala da gente não esperar recompensa nesta encarnação. Que a recompensa será dada por Deus, e não aqui na Terra, mas no futuro, né? Então, isso para nós ou deveria ser uma realidade, já que a gente entende que nós temos várias encarnações. E não esperar que a gente tenha, isso eu acho uma bobagem, mas reconhecimento, que a gente está tentando fazer bem para alguém nessa encarnação. Fala o texto todo, a gente deve fazer sem ostentação, com humildade, tomando cuidado de não ofender aquele que a gente está tentando ajudar, ou que pediu ajuda para a gente, porque vamos se colocar na posição de quem pede. É muito difícil a gente ter coragem de pedir. Se a gente toma essa coragem, pede e tem uma resposta agressiva, ríspida, indelicada, fica muito difícil para quem está pedindo essa ajuda, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado na prática da caridade. Como a gente falou recentemente, que a gente tem que ajudar quem aparecer pela frente, independente se for ajuda material, se for ajuda moral, ou uma atenção, alguma coisa que não precise estar relacionada à parte material. Eu e a Miriam, no final de semana passado, nós cruzamos um rapaz, infelizmente a gente tinha ido andar na praia, estava sem dinheiro, e quando ele passou pela gente, posso tomar um minutinho? Eu falei, pô, amigão, nós estávamos andando, né? Eu falei, amigão, desculpa, mas nós fomos lá e nós não estamos com dinheiro. Ele falou, não, eu só queria dizer que Jesus ama você como me ama, viu? Fica tranquilo, vai com Deus. Né? Então você vê, né? Nós fomos surpreendidos com isso, né? E ele estava com um colchonete debaixo do braço, né? Então, o que ele queria era um pouco de atenção. Ele não estava preocupado numa moedinha. Ele estava preocupado numa atenção e, se for verdade, falar Tá ótimo, gente. Obrigado, viu? Obrigado pela exposição, Adalberto, pelos comentários. A prática do bem, ela pode ser feita de diversas formas, né? E a gente sabe que a caridade em si ela é uma virtude, né? Uma conquista do espírito. Durante a nossa existência como espíritos, nós vamos praticando o bem e vai chegar um momento em que essa prática ela acaba se tornando uma virtude, uma conquista do espírito. A partir do momento em que você conquista a virtude da caridade, você não perde mais. É por isso que Paulo, na Epístola aos Coríntios, ele diz que a caridade nunca há de se acabar, né? E um dos exemplos da prática do bem ao próximo, de uma maneira assim muito peculiar, ela vai ser exposta hoje pelo seu Bernardo, viu? A quem eu agradeço mais uma vez pela presença, viu, seu Bernardo? Que vai fazer a exposição de um capítulo, de mais um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Seu Bernardo, seja bem-vindo, o espaço é seu. Obrigado, valeu. Eu que agradeço. A oportunidade. Seu Bernardo, eu vou pedir para você colocar o microfone bem perto, porque ficou baixo o som. Vamos testar, vamos ver como é que ficou. E agora, tá escutando? Melhorou. Gente, tá ótimo. Gente, dá um joinha se vocês estão escutando, é importante, tá? Mãe? Esse fone aqui tá estranho mesmo. Então Mas vamos tá lá. Agradeço a todos a oportunidade, tá bom? E vamos refletir juntos, porque esse capítulo 11 é meio complicadinho.
Seu Bernardo, vou pedir para que o senhor deixe o microfone mais próximo possível da boca, porque realmente ele tá baixo mesmo. Tá bom assim? Melhorou. Isso, ótimo. Tá bom. Vamos Eu assim. sei que é desconfortável, mas vai ser necessário, viu? Eu vou segurando assim, tá? Tá bom. Então vamos iniciar, que senão o tempo urge, né? Certo. Então nós vamos refletir juntos sobre o capítulo 11 do livro Os Domínios da Mediunidade. Desdobramento em serviço. Tá escutando bem, hein? Tá tranquilo? Legal. A mediunidade de desdobramento é aquela que o espírito sai totalmente do corpo e o corpo fica em estado de repouso. E fora do corpo, o espírito fica bem lúcido. Ele pode interagir com outros espíritos e até ir para outros locais. Então vamos ver aqui a descrição do nosso amigo André Luiz, né? Vamos aprender com ele. Chegada a vez do médium Antônio Castro, profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos do serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino, à maneira de um magnetizador comum, com as mãos aplicando-lhe passes de longo circuito. Então, lembrando que o irmão Clementino é o responsável pela parte espiritual do trabalho. E quando ele fala aplicando passes de longo circuito, ele estava magnetizando todo o corpo do médium e preparando o médium para o desdobramento. Castro adormeceu devagarinho. O tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado em que, se acumulando a pressão de nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium em tamanho ligeiramente maior. Então, só até que nós vamos lá. O médium, assim desligado do carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Então, o espírito afastou 2 passos do corpo carnal e ele notou que estava ligado com aquele cordão de prata, né? Uns chamam cordão de prata que liga o espírito ao corpo, Allan Kardec chamava de laço. Enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel, desafiante e assombrado, dentro de nós, uma cópia estranha de si mesmo. Enquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava a cor azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se. Contudo, parecia sentir-se inquieto, pesado. Clementino renovou as operações magnéticas. O Castro, desdobrado, recuou, como se justapondo novamente ao corpo. Verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo de maneira incompreensível para mim. Desde esse instante, o companheiro fora do vaso da matéria densa, guardou o porte que lhe era característico. Era agora ele mesmo, em qualquer deformidade, leve, ágil, embora prosseguisse encadeado ao revoltório físico aeriforme. Então, o Cássio, quando saiu do corpo, ele ficou meio atabalhoado. Ficou assim meio sem noção. Seu Bernardo, desculpa te interromper. Talvez seja
até a questão de oscilação do sinal da internet, a sua voz ela está variando de tom. Talvez para corrigir isso, talvez o microfone precise ficar mais próximo da boca. Eu vou tirar o microfone, e vou no microfone do celular, tá bom? Certo. Vamos ver se melhora? Vamos. E aí, tá melhor? Ah, agora sim. Muito melhor. Legal, então. Então, nós estávamos falando que quando o médium, o espírito, saiu do corpo do médium, ele saiu meio atabalhoado. Ele estava meio cambaleante. E o instrutor espiritual, Clementino, ele notou isso. O que ele fez? Ele reconduziu o espírito ao corpo para ver se melhorava. O que aconteceu? O que o André Luiz notou? Que quando ele saiu do corpo, tinha uma parte alaranjada e a outra meia vermelha, no espírito. O espírito do médium. O que aconteceu? Quando ele se justapôs novamente ao corpo, uma daquelas partes alaranjada ou avermelhada se juntou ao corpo. O corpo sugou aquela forma fluídica que estava ali com o perispírito e o espírito do médium. O que aconteceu? Aí o Clementino retirou ele novamente do corpo. E quando retirou, ele já veio melhor, já veio do jeito que ele estava na forma física, o tamanho ideal, lúcido, né? E o André Luiz não compreendeu, né? Ele perguntou por quê que ele saiu de duas cores, aí uma daquelas formas fluídicas se juntou ao corpo, quando ele saiu ele voltou normal. O André Luiz colocou isso no ar, né? Então vamos lá, vamos ver a explicação do instrutor. Com o auxílio do supervisor, o médium foi exteriorizado, porque ele saiu do corpo. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com eflúvios vitais que asseguravam o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecido aqueles em conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas, que pertencem ao campo fisiológico, e por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração por ocasião da morte do corpo. Então vamos entender o que ele está falando aqui, tá? Quando o médium saiu do corpo a primeira vez, ele está explicando o que aconteceu, por que ele estava atabalhoado, tá? Ele trouxe com ele o duplo etérico. Então, o duplo etérico é um corpo mais denso que o perispírito, porque é formado em camadas. Primeiro, vem o espírito, que é a parte sutil, que é a mente, que é a inteligência. E o espírito, para se comunicar externamente, ele precisa do perispírito, então, que é o corpo do espírito. E a função do perispírito, nesse caso, é facilitar a comunicação com o corpo físico. Mas o perispírito, ele é muito mais sutil que o corpo de carne, que é matéria bruta. Então ele necessita do quê? Necessita do duplo etérico, que é uma forma fluídica mais rústica. Então, resumindo, o espírito se comunica através do perispírito com o exterior, né? E o perispírito se comunica com o duplo etérico e com o corpo. Então são 4
4 passagens para nós nos comunicarmos com o corpo de carne. É conforme ele está explicando aqui. E esse duplo etérico, que é a forma mais rústica, né? Quando nós desencarnamos, ele desaparece. E muitas vezes em algum trabalho, eu lembro, inclusive naquele trabalho que fazia com ele, né? Muitas vezes o espírito desencarnado, ele saía com o duplo etérico. Eu não sei se o Júnior lembra, aí o Hélio mandava dispersar o duplo etérico. O espírito ficava atabalhoado, aí o Hélio pedia, ó, vamos dispersar o duplo etérico que está acompanhando o espírito. Então, essa é a função do duplo etérico, né? Ligar o perispírito ao corpo. Então, vamos continuando aqui, né? O nosso irmão, com a ajuda de Clementino, ao se apresentar como espírito, ele apareceu com um roupão branco. O André Luiz notou que aquela roupa branca cobria todos os pés do Castro, né? E dava a impressão que ele não andava, ele deslizava. Aí o mentor espiritual explicou que através dos fluidos ectoplásmicos, nós já falamos sobre isso, e que cada um de nós temos um pouco de fluido ectoplásmico em maior ou menor intensidade. Então Clementino, ele usou esse fluido ectoplásmico para poder plasmar um roupão para o Castro, no mundo espiritual. André Luiz perguntou, mas ele não seria possível ele mesmo plasmar uma roupa, porque ele está vestido de calça cinza e camisa azul. Não seria possível ele se apresentar no mundo espiritual, aqui no campo espiritual, do jeito que ele está vestido no corpo físico? Então o instrutor explicou. Ele é um médium iniciante. Mais para frente, quando ele estiver um pouco mais treinado, tá? Como diz, mais sambado no desdobramento, aí ele poderá plasmar a roupa que ele achar melhor. Porque nós plasmamos através da mente, todos nós, encarnados ou desencarnados. Tá? Nós passamos para o perispírito, nosso pensamento, e o perispírito ele é muito maleável, ele se molda de acordo com o pensamento. Vamos lembrar a live passada que o Júnior falou daquele espírito que apareceu lá com a cabeça sangrando, com edema na garganta, né? Por que ele se apresentou daquela maneira? O espírito estava sentindo daquele jeito, estava se sentindo sangrando, doente. Aí aquela imagem passou para o perispírito. O perispírito se transformou de acordo com o pensamento do espírito. E também essa magnetização mental, tá? Pode ser usada também por espíritos obsessores. Tá? Vamos lembrar mais uma vez a live que o Júnior explicou na semana passada. Quando o pai da moça começou, filha ingrata, né? Começou a xingar a filha, maltratar a filha. Né? O que aconteceu? O pensamento do pai, né, começou a mexer com a mentalidade da filha. E a filha aceitou aquelas palavras do pai e plasmou tudo para o perispírito. E o perispírito passou para o corpo. E a filha ficou doente. É um grande exemplo aquele. Então nós devemos tomar muito cuidado com o nosso pensamento, no dia a dia. Nós podemos encasquetar alguma coisa na cabeça e começar a repetir. E aquilo vai para o perispírito e pode, de alguma maneira, surgir no corpo. Pode provocar doença. Então, vamos lembrar o que o apóstolo Paulo disse. Vamos escutar tudo e reter o melhor. Então, vamos sempre reter o melhor e evitar cultivar
pensamentos infelizes para o nosso corpo ficar mais sadio possível. E continuando, o médium já estava à vontade, fora do corpo denso, e recebia a instrução de Clementino. Clementino, lembrando sempre, é o responsável espiritual do trabalho. 2 guardas se aproximaram dele e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de antolho. Então, 2 guardas, 2 vigilantes espirituais aproximaram o Castro e colocaram nele um equipamento de segurança ao trabalho, né? O que é o antolho? Tá? Só para a gente saber mais ou menos como é, quando o cavalo está dirigindo carregando uma charrete ou uma carroça, eles colocam aquele tipo de um couro aqui, né? Para ele não olhar de lado, porque ele tem que olhar só para frente. Se ele olhar de lado, aí ele perde a atenção. Então, aquele equipamento de segurança, colocou mais ou menos aquilo, alguma coisa para o Castro andar só olhar de lado, não olhar de lado, olhar só para frente. Então, foi um equipamento de segurança. E ele continuou aqui. Castro não deve dispersar a atenção, pois ainda está inexperiente nesse gênero de tarefa. Precisa de instrução adequada para reduzir a própria capacidade de observação. Aqui ele já explica, né? Esse antolho é para ele não observar de lado, não dispersar. Vimos o rapaz, plenamente desdobrado, alçar ao espaço de mão dadas com ambos os vigilantes. Volitou. O trio volitou em sentido oblíquo. Quer dizer que os 2 vigilantes pegaram no braço do Castro, levaram ele e saíram meio de lado, no sentido oblíquo. Neste momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo carnal, ouvimos-lo dizer através da boca física. Olha que instrução importante essa aqui, na mediunidade de desdobramento. Vamos lembrar da mediunidade da Dona Celina. A Dona Celina, que é sonambúlica, ela saía do corpo, né, trabalhava ali com os médios, com os espíritos, mas ela não lembraria o que estava acontecendo e nem tinha condições de ela falar e o corpo repetir. Na mediunidade de desdobramento, o Castro, ele estava em viagem astral, né, viajando, e tudo que ele falava, o corpo repetia. É muito importante esse detalhe, na mediunidade de desdobramento. Então, o Castro começou a falar e o corpo repetindo. Seguimos por um trilho estreito e escuro. Tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio amparam-me na excursão, mas eu tenho medo. Eu tenho medo desse nevoeiro. E o corpo físico dele estampava aquela angústia. O pessoal que estava lá na casa espírita via, através do corpo físico dele que estava em repouso, toda a angústia. Ele continuou. Que noite é essa? A escuridão parece estar sobre nós, ai de mim. Alguma coisa me agita embaixo dos pés e começou a ficar com medo. Né? E nós, encarnados, quando estamos fora do corpo e nos bate o medo, né? O que a gente faz? Eu, por exemplo, sou assim, quando tenho um pesadelo, eu já volto pro corpo correndo. Ai, meu Deus, ainda bem que acordei. Não sei se é que aconteceu com vocês alguma vez, comigo acontece sempre. Então, o Castro, ele estava perigando retornar ao corpo, porque ele estava se sentindo assim com medo. Se ele voltasse ao corpo ele seria interrompido, né, esse trabalho. Aí o Raul Silva, o dirigente encarnado, solicitou à mesa que entrasse em oração, entrasse em prece. E o pessoal fez uma prece fervorosa para dar energia
ao Castro para ele continuar a viagem. E ele disse assim: meus amigos, a prece de vocês atua em mim como um chuveiro de luz. Agradeço o benefício. Estou confortado. Avançarei. Olha como uma prece é importante, né? E continuou aqui. Que alívio! Rompemos a barreira das trevas. A atmosfera está embalsamada. Que leve aroma! Brilha a estrela novamente. A cidade é linda, fulgurante. Estamos penetrando no lindo parque. Ele falando e o corpo repetido lá na mesa. De repente ele falou: oh meu Deus, quem vejo aqui a sorrir-me é o nosso Oliveira. Como está diferente, mais moço. Começou a chorar quando ele viu esse amigo dele, Oliveira, lá nesse local, e o corpo lá na mesa chorando. E todo mundo ficou emocionado, né? E ele falou: mas que felicidade de te ver, Oliveira. Por que não está mais entre nós? Aí ele começou a conversar com Oliveira, né? Volte, venha incentivar-nos na sementeira do bem. Então, ele, emocionado, continuou o diálogo com Oliveira e o instrutor esclareceu. O Oliveira, ele foi um trabalhador da casa, desencarnou há pouco tempo. E aproveitando a mediunidade do Castro, nós resolvemos visitar o Oliveira, para ver como ele está no mundo espiritual. Então esse trabalho que eles estavam fazendo com o Castro era para fazer uma visita a esse Oliveira, trabalhador da casa, recém-desencarnado. Aí o Castro falou para ele: Oliveira, quer mandar alguma mensagem para os seus amigos? Pode falar, eu repito. Então, ele citou, se Oliveira quisesse passar uma mensagem, ele ia falando, repetindo, e o corpo falando lá na mesa. Aí Oliveira resolveu passar uma mensagem e disse assim: meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, incapaz da caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente, não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inovidáveis e sublimes. As preces são como um alento, são projeção de flores. Como expressar a gratidão se a palavra terrestre é pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia. E agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas, comparados a munificências da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoe. Então, o trabalho do Castro, do médium, né? O Antônio Castro, melhor dizendo, essa noite era fazer essa comunicação através da mediunidade de desdobramento dos irmãos da casa. Então, a voz de Castro apagou-se nos lábios e vimos ele regressar, comparado pelos irmãos, ao corpo de carne.
acordou na esfera carnal, em posse de suas faculdades normais. O desdobramento em serviço estava findo. Com a tarefa terminada, havíamos recolhido preciosas lições. Graças a Deus. Eu acho que essa mediunidade é muito importante. Muito importante. Mas eu vou deixar... Eu tenho muitas perguntas para mim mesmo, tá? Então, mas vou passar para o Júnior, que aí ele vai dar continuidade. Graças a Deus. Seu Bernardo, muito obrigado mais uma vez pela exposição, pelo estudo do tema, viu? Exatamente, é um tema de bastante importância. Nós entendemos aí como é que funciona o mecanismo da mediunidade de desdobramento. Normalmente, essa mediunidade ela é utilizada em reuniões mediúnicas de certa forma, para a gente poder atender os irmãos desencarnados que estão sofrendo. Né? Já fizemos em outras lives exposições sobre o uso da mediunidade de desdobramento dentro da casa espírita, né? Então o médium, ele se desloca do corpo de carne, ele se mantém afastado, o espírito comunicante, ele se apropria do corpo de carne e dá a comunicação pelo médium, pelo corpo do médium. Só que nesse caso, a utilidade da mediunidade ela foi um pouco diferente. O recurso mediúnico ele foi utilizado para atender a um irmão desencarnado, que tinha desencarnado há pouco tempo e que era um dos componentes da casa espírita onde André Luiz estava presidindo as reuniões, estava participando também. Só que ninguém tinha notícias dele. O Oliveira, ele era trabalhador da casa, desencarnou há pouco tempo. E quando Castro, em perispírito, se desligou do corpo e, acompanhado pelos dois vigias, seguiu para uma colônia espiritual que imagino que tenha sido o nosso lar, tá? Porque a casa espírita da crosta, onde André Luiz relata as participações e reuniões, ela é ligada à colônia espiritual ao nosso lar. Então, provavelmente, o trabalhador que desencarnou, ele foi para lá. Então, ele estava em recuperação. Por se tratar de um desencarne ocorrido há muito pouco tempo, eles quiseram saber notícias e passar informações e um abraço do grupo para ele, né? Dando força, dando condições para ele poder seguir da melhor forma a caminhada dele na vida espiritual, numa boa colônia. E foi isso que aconteceu. Os guardas, eles acompanharam o médium que ainda estava iniciando na tarefa mediúnica, né? Imagino que também tenha sido por isso que eles não utilizaram a mediunidade dele para poder tratar espírito desencarnado em sofrimento, talvez pela pouca experiência da mediunidade. E olha que interessante, gente. Ele teve contato com o irmão que desencarnou. E a mensagem deixada pelo desencarnado ela é muito importante para todos nós, tá? Ele agradeceu pelo conjunto de preces do grupo. E quando a gente faz nossos pedidos de prece no grupo pelos desencarnados, a gente não tem ideia do quanto eles estão recebendo ajuda. Aqueles que já estão socorridos na colônia também precisam de ajuda na prece. Tanto é verdade que ele já estava em socorro, mas ainda precisava de prece, de bom pensamento, bom sentimento dos encarnados para melhorar e acelerar o tratamento dele lá. Então, ele explica também que é fundamental o médium ele ter a vida equilibrada na evangelização e no aprendizado. Tá? O que aconteceu com ele, como o seu Bernardo falou, quando ele se deslocou do corpo de carne, ele estava de uma forma crescida, mais do que o normal, e ele estava de cores diferentes. Então, houve aí, ele se deslocou do corpo de carne com irregularidade no corpo espiritual. Isso precisava ser corrigido. Então, um excesso de fluidos foi
incorporado, vamos dizer, foi restituído ao corpo, ele voltou para o corpo, e quando ele saiu do corpo, ele saiu sem o duplo etérico. Então, a primeiro movimento, o espírito se deslocou do corpo de carne com o duplo etérico e o corpo espiritual, o perispírito. Não era para ter sido deslocado com o duplo etérico, tá? O duplo etérico fica no corpo de carne. Porque, como André Luiz explica, ele é resultado de emanação psíquica do corpo de carne. Então ele tem que permanecer no corpo de carne. Quando o espírito se retornou ao corpo, ele voltou do corpo para a posição onde ele estava sem o duplo etérico. E André Luiz explica que o duplo etérico ele tem que ser desligado quando ocorre a extinção do corpo de carne. Tá? A morte do corpo de carne, ela ocorre, e é importante também que o duplo etérico seja desligado nesse momento. Tá? O duplo etérico, gente, é um corpo energético. Ele tem a função de sintetizar os nutrientes e os recursos dos alimentos que nós fazemos uso aqui. Então, a parte material do alimento que nós consumimos, ela nutre o corpo de carne. E a parte espiritual, ela nutre o corpo espiritual. O duplo etérico, ele faz essa síntese e ela distribui para cada parte o que é necessário. Quando o espírito desencarna, o corpo de carne, ele não tem mais necessidade da comida. Então, o duplo etérico, ele perde a função. Então, quando, muito bem lembrado pelo seu Bernardo, tá? Nas nossas reuniões mediúnicas, nós pedimos, quando o espírito já está numa condição melhor, ele já está, de certa forma, esclarecido, orientado, pronto para poder ser desligado e seguir para uma colônia, nós pedimos para que seja retirado dele o duplo etérico. Tá? Porque ele não é mais necessário, por ele não ter mais o corpo de carne. Nós pedimos também para que seja retirado o fluido vital. Muitas vezes o espírito ele desencarna ligado a assuntos materiais, ele carrega com ele o fluido vital. Tanto o fluido vital quanto o duplo etérico ele é necessário para a vida encarnada do espírito. O espírito desencarnado que carrega o duplo etérico e os fluidos vitais, ele permanece em trevas, ligado a assuntos materiais, está em sofrimento. Tá? Não importa se é aquele espírito que simplesmente não sabe que desencarnou. Muitos não percebem a transição. Se desligam do corpo de carne, estão por aqui na crosta perdidos, mas carregaram esses elementos que acabam deixando eles em condições mais difíceis. Então, a gente pede para retirar fluido vital e desligar o corpo energético, que é o duplo etérico. Quem ensinou isso para a gente? André Luiz. Gente, o meu apelo fica para todos, como eu sempre faço. Leiam André Luiz. Quem ainda não teve contato com as obras de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, podem acessar pelo audiobook. Tem audiobook no YouTube. Os livros também são muito bons. Quem gosta do livro físico, no papel, como tradicionalmente a gente sempre teve, peguem os livros. É fácil achar. Quem não quiser comprar livro novo, pode pegar um livro usado pelo sebo. Tem um site chamado Estante Virtual, que ele é muito bom, ele reúne os maiores sebos do Brasil. Você faz o pagamento pela internet, ainda mais nessa época que nós estamos ainda em pandemia, que muitos ainda não estão saindo de casa para fazer as compras, que tradicionalmente a gente fazia. Pode fazer o pedido pelo Estante Virtual, eles entregam pelo correio, já fiz vários pedidos, sempre deu certo, tá? É um canal muito bom. Então, assim, voltando, André Luiz, nesse capítulo, ele deixa ensinamentos muito importantes para nós, tá? A finalidade do duplo etérico, a necessidade de dispersão do duplo etérico na morte do corpo de carne, os efeitos da prece para o desencarnado, que mesmo estando socorrido, ele precisa de ajuda para ele ter condições de se recuperar, conhecer a colônia, ter contato com a colônia, começar a trabalhar e programar uma nova encarnação. Ela é a continuidade de um ciclo que nós temos aqui quando nós estamos encarnados. É importante que esse ciclo ele se dê na vida desencarnada. Tá bom? Existem outros tópicos importantes nesse capítulo, mas quem não teve contato, leia, estude o capítulo. André Luiz, gente,
eu não oriento que leiam André Luiz correndo. Não. Não são todos os livros que são fáceis de entender. Conforme ele vai avançando nas explicações, os temas vão ficando complexos e é necessário a gente voltar, ler um pouquinho, voltar. Tem capítulo que eu volto 3, 4 vezes num parágrafo, numa página. Puta, eu não entendi isso. Deixa eu voltar lá. O que ele está querendo dizer com isso? Aí, às vezes eu me embaralho, faço uma prece, peço recurso, volto na leitura, até entender. Porque não é muito fácil, não. Tá bom? Mas mediunidade de desdobramento, como o senhor Bernardo falou, é a mediunidade em que o médium ele abandona o corpo de carne em perispírito e ele deixa o corpo de carne à mercê de um espírito comunicante. Tá? Nesse caso, a mediunidade dele não serviu para esse fim. Mas ela teve uma utilidade providencial para ajudar um espírito que já tinha desencarnado e que já estava em tratamento numa colônia. Tá bom? Os nossos irmãos espirituais que já deixaram o corpo de carne e que estão numa colônia, eles precisam de prece também. Vamos guardar eles no nosso coração, quando a gente for dormir, a gente fazer aquela prece das 9 horas, lembrar deles também, pedir recurso para eles, porque isso acelera o tratamento e conduz o espírito para auto-hospitalar na colônia de uma forma mais rápida. Tudo bem, gente? Vou pedir para vocês ligarem os microfones para a gente poder se despedir e dar boa noite. Obrigado a todos pela participação. Boa noite. Jalene, Clécia, seu Bernardo, Adalberto, Miriam, Rosana, Rafael, Kátia, Davizinho, mãe. Cadê o Davi? Cadê o Davi? Cadê o Davizinho? A Kátia estava falando, você cortou ela, hein? Agora ele tá com vergonha. Ô, Kátia, você queria falar alguma coisa? Não, eu agradeci pelo ensinamento, pela explicação do Bernardo, da sua. Obrigado. As exposições do Bernardo são muito legais, né? Muito legais. Seu Bernardo, muito obrigado mais uma vez pela exposição, pela participação, pelo estudo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Peço desculpa aí por algum atropelar as conversas. Às vezes a gente se atrapalha na leitura, né? Não tem que Eu não sei fazer sem ler. Imagina. Fica tranquilo, foi ótima a exposição, viu? Na semana que vem, nós vamos fazer a exposição do capítulo 12, tá? Dando sequência no livro. Quem tiver contato, quem não tiver o livro, eu vou mandar o link no grupo para vocês poderem ler pelo celular ou ler pelo notebook, tá? Capítulo 12, para quem tiver interesse. Nós vamos fazer a exposição dele na semana que vem, tá bom? É a Jalene que vai fazer a semana que vem? Não. E Você o tá- Evangelho, Jalene? O evangelho vai ser seu, Gru. Você e o da Miriam. Vocês vão se organizar e vão fazer o evangelho na quinta que vem, tá E a bom? Rosana, quando vai falar? Eu faço. Ah, Não, lá. Adalberto, Adalberto, eu recebi orientação para você fazer, tá? Ah, é? É. O Evangelho ou a leitura? O evangelho. Tá bom. Semana que vem eu que faço. Não vou deixar nem a Miriam ler, tá? Tá bom, Então gente. a próxima fica para você. A Rosana já é candidata, hein? Gente, beijos no coração. Boa noite. Boa noite pra Beijo, todos. obrigada. Vamos nos despedir. Tchau. Jalene, Tchau, tchau. Bernardo, Clécia, Rosana, obrigado. Tchau. Rosana, deixa a lembrança pro Rodrigo, Tchau, tá? Rafael, Uma vocação pra Kátia. ele. Pode deixar. Obrigada. E a, Tchau, deixa, bom deixa dia. um beijo pra Jussara, Jalene. É. Tchau, Dona Inês. Tchau. Tchau, Gru. Tchau, Mi. Tchau, Juju. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.